Olá, bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom sábado, bom domingo. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber a minha querida amiga Hildegard Angel. A Hilde, né, Hilde? Tudo bem, querida? Tudo bem. Bom, a Hilde, como vocês sabem, acho que todo mundo no Rio de Janeiro conhece, tem uma importante carreira como jornalista. Ela passou por jornais como o Globo, Jornal do Brasil, já trabalhou como atriz, né? Enfim, fez teatro. Ela é um pouco de produtora, um pouco de mãezona, um pouco de... enfim, ela se dedica a muitas coisas. Agora, uma em especial, ela dedica a vida preservando a memória da mãe, a estilista Zuzu Angel, e também do irmão, o Stuart Angel. Não sei se vocês se recordam, já se falou muito nesse assunto na passagem dos anos 60 para os 70, no auge da sua criação. A Zuzu e suas filhas sofreram a grande perda do irmão e do filho Stuart Angel, militante do MR8, que foi preso e morto pelo regime militar. A partir daí, obviamente, naturalmente, ela tornou a busca do filho, a Zuzu, a sua grande militância, né? Foi a sua razão de viver. Mas isso não a fez parar de criar, inclusive ela produziu vestidos que são verdadeiras narrativas contra a opressão do regime e produziu seus desfiles de protesto político, foram importantíssimos, né? Ela passou a usar apenas o preto do luto, mas ainda assim criou estampas cada vez mais coloridas do Brasil. Pois bem, hoje a Zuleika Angel Jones, que é a Zuzu, morreu na madrugada do dia 14 de abril de 1976, muito nova, aos 54 anos de idade, em um acidente de carro no Rio de Janeiro, na verdade, acidente entre aspas, na Estrada da Gávea, na saída do túnel dos Irmãos, hoje batizado com o seu nome, túnel Zuzu Angel, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou começar com a Hilde. Tudo bem, meu amor? Obrigada por estar aqui. Eu estou de preto e você está colorida. A gente fez uma homenagem à Zuzu aqui, né? Enfim, eu estou brincando para relaxar o nosso ambiente, porque é de manhã e porque eu gosto muito da Hilde. Mas o tema que a gente vai tratar hoje é da maior importância e também fruto de uma conquista, né? A Hilde tem se dedicado a preservar a memória da mãe, a resgatar a memória do irmão. A gente vai falar durante o programa sobre tudo isso. E ela veio falar especialmente hoje aqui sobre tudo isso, obviamente, e o que isso representou para o Brasil, e também sobre uma exposição que foi inaugurada agora há poucos dias, na semana passada, aqui no Paço Imperial, da qual ela participou muito, né, Hilde? Você tem dedicado a sua vida toda a esse resgate da memória da sua mãe. É uma coisa, assim, impressionante, né? Eu tenho dedicado minha vida a essa preservação da memória e da história, né? Memória da mamãe, do Stuart, e a memória dos brasileiros, né, que deram a sua vida em nome de um ideal. E também aqui o Brasil não varra essa história para debaixo do tapete, né? É importante que o Brasil tenha dignidade de contar essa história, porque todos os outros países que sofreram a opressão de ditaduras, eles contam essas histórias. Eles identificam os seus algozes. Não tem por que o Brasil ter esse heroísmo envergonhado, né? Nossos heróis têm que ser lembrados, têm que ser valorizados. Nossos mártires têm que ser pranteados. Eles não têm que ser escondidos. Que história é essa do choro envergonhado? Então, eu acho que nós temos que ter esse brilho. Nós temos que ter essa dignidade, essa postura de lembrar e de valorizar a luta dos nossos mortos. É verdade. Aliás, não é uma luta muito simples, é uma luta muito difícil, haja visto o tempo que você leva e que nós brasileiros levamos em busca dessas informações. Aliás, a propósito disso, eu queria dizer assim da alegria que foi o que aconteceu recentemente, não nos diz respeito no Brasil, mas nos diz respeito como cidadãos do mundo, o que aconteceu com as avós da Praça de Maio, a líder das avós na Argentina. Aquilo foi tão lindo. Nossa, eu fiquei tão emocionada. Aquilo foi tão emocionante. E aí nos mostra, você viu, Liliana, recentemente na Copa do Mundo, vieram os argentinos. Muitos argentinos. Muitos argentinos. E como a Argentina está num momento de sua economia, um momento difícil. Muito difícil, difícil. Eles vieram empobrecidos, com seus carros sujos, ficaram em campings, ficaram no terreirão do samba, no sambódromo, porque não podiam ficar em hotéis, mas vieram com as suas bandeiras, vieram com sua torcida, com o seu patriotismo, com o seu brio, com o seu orgulho.
às vezes com orgulho demais, É. por isso nós implicamos com os argentinos. Mas foram muito bem recebidos, né, Foram muito bem Muito bem recebidos. Mas há pessoas que acham que eles são arrogantes, que isso, que aquilo, mas eles prestigiam o seu país. E eles não deixam passar em branco as questões do passado, os erros do passado. Eles colocam os pontos nos is. Por isso eles são respeitados, porque eles se dão ao respeito. E é por isso que esta avó, 37 anos depois, reencontrou o seu neto. Porque aqueles ditadores, eles tiveram que responder por isso. Aqueles torturadores tiveram que prestar conta à sociedade das atrocidades que eles cometeram. E aqui no Brasil, o que a gente vê, pessoas dizerem que já passou muito tempo, vamos esquecer. É verdade. Então nós temos que estar atentos a isso. Não é por mim, é pelos nossos filhos, os nossos netos, pela nossa sociedade. Pela nossa geração, geral. né? Bom, deixa eu mostrar para vocês essa exposição, a Jacira colocou as imagens aí e já eu volto a falar sobre a avó da Praça de Maio, enquanto eu mostro alguns trechos dessa exposição. Esse aí é um vestido de protesto político, esse vermelho e preto. Essa exposição, eu queria aproveitar, Liliana, que você tão generosamente, e a Jacira, sua produtora e irmã, abrem essa oportunidade para mim e convidar todo mundo que nos está assistindo para ir ao Paço Imperial a partir do dia 15, quando estará aberto para o público, franqueado, entrada livre no Paço Imperial, a Ocupação Zuzu, que nós ocupamos aquele espaço do Paço Imperial com 400 itens que guardam, que contam essa história. É moda, é documento, é fotografia, é recorte de jornal, muita coisa. São documentos preciosos. Inclusive, Liliana, nós conseguimos imagens do desfile de protesto político que estavam perdidas desde 1971. E onde estavam essas imagens? São imagens americanas da BBC que estavam perdidas no arquivo da TV Cultura de São Paulo. Nem nos Estados Unidos nós encontramos, mas a equipe de pesquisa do Itaú Cultural localizou. A impressão que nós temos, que eu pelo menos tenho, é que como era aquela época da censura, eles esconderam. E o filme está todo cortado, você só vê momentos, sabe? Mas são imagens raras. É verdade. E elas se contrapõem a imagens de um desfile da mamãe em que estava presente a dona Yolanda Costa e Silva durante a ditadura. Então, é muito impressionante você ver a mamãe num desfile com a Yolanda Costa e Silva em 1967 e ela num desfile em 1971 denunciando a morte dos jovens no Brasil, já em Nova York. Você vê a dicotomia, as contradições da vida brasileira naquele período da ditadura. No caso da Zuzu Ângela, eu queria, Ilde, que você contasse um pouco da história que eu conheço tão bem, né? Enfim, que o Brasil conhece, mas que talvez muitos dos jovens não saibam, porque o Stuart, irmão da Ilde, você tinha que idade, Ilde? Qual a diferença de idade de vocês? 5 anos. Vamos contar um pouquinho da história do Stuart. Era um garoto, né? Esse é meu irmão, ele era um jovem atleta, ganhou 2 títulos pelo Flamengo, de remo. Ele era um flamenguista doente. Aí ele tinha que idade? Ele aí devia ter uns 17 anos. E fazia capoeira também, foi da primeira turma do Senhorzinho, no Rio de Janeiro, que introduziu a capoeira no Rio de Janeiro, fazia também halterofilismo, jogava tênis. Ele tinha muita vocação para o esporte e era um intelectual, falava várias línguas, estudava economia na UFRJ, na época, e nos anos 60, né, começou aquele movimento. Aí aparece a família. Essa é a família, sou eu, minha irmã Ana Cristina, que é a do meio, meu irmão e minha mãe. A mãe era obcecada por fotografia, então, de tempo em tempo, ela fotografava a família. E meu irmão, então, começou a se envolver, muito inteligente, muito preparado e muito revoltado com a ditadura, com a censura, com as proibições de pensar,
num ambiente universitário e começou a se envolver com o movimento político. Eles fundaram o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Maio. Você conversava muito com ele sobre esse assunto? Não, porque eu e minha irmã éramos formadas para o teatro, estudávamos teatro. Como é que vocês tomaram conhecimento de que o Stuart estaria sendo procurado, envolvido? Como é que foi isso? Eu vou mostrar daqui a pouco Não, mas cenas... isso vem aos poucos, isso não é na hora. Você começa a perceber movimentos. A mamãe começou a perceber que o Stuart estava cercado de amigos, entrava em casa e se trancavam no quarto, e os livros todos de meu filho é muito inteligente. Ela começou a ficar preocupada. E aí mamãe tinha uma amiga chamada Leda Castro Neves, que você conheceu, e a Leda, quando entrou o Costa e Silva, a Leda era sobrinha tinha um tio que era casado com uma sobrinha da Yolanda Costa e Silva. E a mamãe falou, Leda, eu não conheço nenhum militar. E eu preciso conhecer um militar, porque eu acho que o meu filho vai se envolver em organizações estudantis. E eu tenho que ter alguém que eu conheça para proteger o meu filho, caso ele se envolva em algum movimento. Ingenuidade de mãe, porque mãe está sempre no preventivo, né? Para proteger o filho. Sexto sentido, né? Olha, essa é uma cena do filme. Mas ainda mais essa. Essa aí é a Patrícia Pilar fazendo mamãe. Aliás, que bem que ela fez, né? Essa aí a Regiane Alves fazendo eu. Stuart! Tá mostrando o que você tá falando. Que história é essa? História o quê? O que vocês dois estão fazendo aí de porta fechada? Estudando. Sei. E não tinham coisa melhor pra fazer, não? Isso aí é típico Essa da fotografia época. no jornal, Stuart. Os dois fazendo alguma militância dentro de casa. Daqueles porcos imperialistas. Quem são os porcos? O FMI é um deles. O Zeid. Rockefeller. Mas ontem eles aprenderam. Aprenderam o quê? Nós demos uma lição neles. Eu ouvi no rádio. 2 vidraças quebradas na Sears e uma no Banco Lar Brasileiro. Os gringos precisam saber que eles não vão explorar o Brasil impunemente. Tivemos total apoio da massa. A insatisfação é profunda, mano. Santa ingenuidade. Dona Zuzu, não há liberdade. Os artistas estão sendo perseguidos. Fascistas espancaram atores de peças de 5 teatros. Mas o povo vai dar um basta em tudo isso, mãe. Vocês estão enganados. Gente, eu vejo as minhas costureiras. Elas viajam que nem sardinha em lata. Tomam condução de madrugada. Não tem tempo nem cabeça pra ficar andando atrás de vocês. Minha mãe tá defendendo a ditadura? Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei, Tuti. Tuti, né? Você Era o sabe que apelido não. dele. Só que está todo mundo lutando pra sobreviver. Mas ninguém tem tempo pra política. Querendo ou não, o povo logo vai perceber que o capitalismo está agonizando no mundo todo, mãe. Aprendeu isso nos livros, é estudante. Não sou só um estudante, minha mãe. Sou militante político, socialista. Você devia pôr juízo na cabeça dele e não ficar dando força pra essas loucuras. Ela concorda comigo? Ai, que Nós loucura, escolhemos que não fechar os preocupação, olhos né? para as injustiças do mundo. Nossa, é uma preocupação, né? Imagina sua mãe. preocupação. E assim ela foi descobrindo. E assim ela foi vendo. Mas não, ela foi a estilista da primeira-dama, mas a dona Yolanda jamais... Que foi a Leda que apresentou. Que foi a Leda que apresentou, mas a dona Yolanda jamais ajudaria um jovem. Ela não tinha essa... Ou qualquer jovem. Eles não tinham essa preocupação em harmonizar o país com a juventude. E não tinham também essa visão de que eles eram jovens idealistas, desarmados. Eles tinham ódio no coração. Eles acreditavam nessa lenda de que eram... Eles não, elas, as mulheres, né? De que eram jovens malévolos que queriam tomar o país. E não havia isso. Ô, Hilde, Eram jovens que queriam redemocratizar a nação.
Ô, Hilde, deixa eu te fazer uma pergunta que, enfim, não tem nenhuma relação, mas recentemente nós tivemos movimentos ou talvez tenha, quem sabe, de black blocs e tal. Você faria uma analogia sobre os grupos que existiam e os que estavam surgindo? Eu acho que a juventude de hoje, não só no Brasil como no mundo, é uma juventude despolitizada ideologicamente. Ela não tem uma formação política, tanto que você viu que eles foram às ruas para aumentar, para diminuir o preço das passagens de ônibus, conseguiram a diminuição do preço e depois eles continuaram nas ruas, mas com uma bandeira anarquista, né? Não ideológica politicamente, né? Em termos mesmo com uma ideologia consistente. Eles não com objetivos específicos. Não apresentavam nem objetivos práticos, nem ideológicos. Eu acho que a juventude está muito despolitizada e isso é um perigo, porque você não há um diálogo. Não existe um diálogo com a outra parte. Então, isso é uma coisa perigosa, porque a sociedade fica à mercê de uma ira interna não canalizada, que quer se manifestar, mas é uma ira anárquica. É diferente. Bom, eu vou dar uma paradinha com a Edelgarde Ângelo, daqui a pouquinho eu volto conversando com ela sobre essa exposição que está em cartaz aqui no Rio de Janeiro. Vou conversar, enfim, sobre muitas outras coisas da Zuzu Ângelo. Nós tivemos recentemente uma revelação da pessoa que estava no local do assassinato dela, entre aspas. Enfim, a gente vai falar sobre esse acidente, né, desse acidente que na verdade não foi um acidente, que aconteceu com ela aqui no Rio de Janeiro. A gente volta já já, tá bom? Até lá. Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Bom, eu estou aqui com a colunista, jornalista, atriz. Sua amiga. Minha amiga, um pouco de historiadora, enfim, mãe, mulher, irmã, enfim, falando sobre o episódio que o mundo inteiro, pelo menos que nós brasileiros conhecemos muito bem, que é o caso do Zuzu Ângelo, da mãe dela, do irmão, do Stuart Ângelo, do quais os trechos do filme você viu, agora você viu a cunhada, a Leandra Leal, o Hilde. Enfim, eu queria, recapitulando assim, só para o pessoal que pegou a entrevista agora, o Stuart, enfim, foi preso. O Stuart foi preso na clandestinidade. Ele foi assassinado na base aérea do Galeão. De forma horrível. Horrível. Teve o corpo dele arrastado numa tortura no pátio do Galeão, arrastado por um jipe. Os depoimentos da época são de que o seu corpo foi atirado no mar, virou comida para peixe. Havia no Galeão um avião da FAB, equipado, preparado só para jogar os corpos no mar. Isso, há depoimentos neste sentido. Recentemente surgiram 2 depoimentos díspares. Um diz que o corpo do Stuart está enterrado na cabeceira da pista da base de Santa Cruz, e o outro diz que está na cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont. Esses depoimentos são de militares, mas eu continuo apostando, se é para apostar, já que eu acredito mais no depoimento dos presos da época, de que ele está no fundo do mar. E mamãe morreu vítima de uma emboscada na saída do túnel que hoje leva o nome dela.
tivemos, graças muito também a essa ocupação Zuzu, que mobilizou, criou uma grande comoção em São Paulo. Ela teve a visitação de 2.500 pessoas por dia, que foi o recorde no Itaú Cultural, onde ela ocupou 4 andares do edifício, que é muito bonita. Uma vez por mês virão de São Paulo as atrizes que leem as cartas e os depoimentos da mamãe nos momentos de angústia, escritos por ela. É muito bonito. E a Comissão Nacional da Verdade foi atrás de um torturador do DOPS, que era o maior amigo deste coronel Fredi Perdigão, e que tinha contado a ele que estava preocupado porque foi fotografado no local da emboscada da mamãe. E realmente a foto existe, lá está o coronel Fredi Perdigão. O que prova, obviamente, que foi uma emboscada. E a morte da mamãe, como provocada por agentes de governo, já tinha sido declarada como fato oficial em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Comissão dos Mortos e Desaparecidos, porque houve 2 testemunhas que assistiram, que não assistiram o momento, mas que ouviram o ruído e desceram em 3 minutos e encontraram no local, isso na madrugada, em 1976, era o único prédio que havia em São Conrado na época, eles encontraram lá rabecão, carro da imprensa, tudo carro da polícia em 3 minutos. Quando só havia no Rio de Janeiro, no estado inteiro, 2 rabecões. Como é que estavam lá? Em São Conrado, naquele momento, o rabecão, carro de polícia, carro da imprensa oficial. Que não é a de hoje, né? Hã? E num momento que não é como em 3 de hoje. minutos. É verdade. Né? Então foi uma emboscada, estava todo mundo esperando o carro da mamãe ali. Há muito mais coisas a ser desvendadas e fatos. E eu acho que tem que ser. Não sou vingativa, não sou rancorosa, nada disso. Eu quero é pelo bem do meu país. O meu país tem que ser respeitado, ele tem que se respeitar. Nós não podemos deixar que as crianças sumam, que as pessoas morram, não só naquela época, como agora, e que nada seja feito. O Brasil tem que valorizar a vida humana. Esse desrespeito da vida humana há 40 anos, há 50 anos, faz com que nós não a respeitemos hoje. Morrer uma pessoa é uma coisa muito grave. Matarem uma pessoa é uma coisa muito séria. Então, qualquer crime tem que ser considerado um crime, uma coisa muito séria. A nossa sociedade, nossos cidadãos têm que ser respeitados. E a Sônia, minha cunhada, como morreu? Morreu com tiros nas costas depois de sessões de tortura em que lhes arrancaram os seios. E eles disseram que ela tinha sido morta numa troca de tiros. Tudo simulado, tudo simulação. O corpo dela foi encontrado numa vala de indigente no cemitério de Perus, em São Paulo, ainda na gestão da Erundina. Foi o único corpo que foi encontrado. Ô, Hilde, eu queria te agradecer ter vindo aqui mais uma vez. Eu sei que para você é uma dor falar sobre isso, mas eu acho que você tem razão. As pessoas precisam conhecer essa história. Queria te dar os parabéns mais uma vez por ter enfrentado sua luta, seu passado, sua história, da sua família e ter mantido essa chama acesa até os dias de hoje. E eu queria, para finalizar, enfim, eu acho que, embora traga muito sofrimento, muita dor, é muito importante que a gente saiba do que aconteceu nos porões da ditadura e que acontece por aí hoje, nas comunidades, nas favelas, em lugares, enfim, obscuros, em que a gente não sabe nada de muita coisa, né? Enfim, graças a Deus isso mudou muito, mas nós temos muito ainda que aprender e muito por que lutar. Ô, Hilde, eu queria, para encerrar, para tirar um sorriso seu, embora eu saiba que você já derramou muitas lágrimas e nós também, por tudo que passou, que você fale das maiores emoções que você tem nessa exposição, que está tão visitada, que é fruto do seu trabalho. Né? É fruto de muito trabalho e também de uma equipe maravilhosa do Itaú Cultural. O outro curador, que é o Valdir Lopes Júnior, que é um rapaz de grande talento. Foi muito importante ter esse apoio. É muito importante estar com eles. Se não fossem eles, não haveria esse resultado.
e também veio da Dinamarca, Katja Johansen, que é a maior especialista em restauração, conservação de têxteis e montagem de exposições de moda, para ajudar a montar os vestidos, para fazer a colocação das roupas nos manequins. Então está tudo muito bonito, vocês vão poder deixar suas impressões nas cartas. A exposição é muito cheia de detalhes, essas fotos são do Antônio Guerreiro, este vestido está lá, que foi o último vestido que ela usou numa sessão fotográfica. Até que ano funcionou o ateliê da Zuzu, Ilde? Até 1977, que ela morreu em 76 e eu mantive o ateliê aberto. Você sabe que eu fui lá fazer uma matéria, né? Tinha 16 ou 17 anos. É mesmo? É verdade. Fui pela TV Tupi, né? Enfim, eu fui meio como estagiária, meio como início de vida profissional. Enfim, tenho lembranças daquela vitrine muito bonita, né? Ô, Ilde, parabéns mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente. Qual é o seu sonho, Ilde? Meu sonho é a Casa Zuzu Anjos de Memória da Moda do Brasil, que vai ser na usina, que vai ser o nosso primeiro museu da moda. E eu estou concretizando este sonho. É um sonho que está em processo de concretização. Quando vai ficar pronto? Provavelmente o ano que vem. Oba! Então, fiquei de mão dada com ele, fiquei igual o Jô, né? Agarradinha, assim. Enfim, olha, eu já estou sabendo, né? Já estou sabendo do museu, enfim, sei que tem muita gente séria à frente, vai dar tudo certo. Olha, um beijo carinhoso, tudo de bom. Manda um beijo para alguém. Manda um beijo para o Francis, meu amor, minha vida. Oba! Então tá bem. Olha, a gente volta na semana que vem. Espero que você vá à exposição. Divirta-se, tá? Um beijo carinhoso. Tchau, até semana que vem.